E será que Looney Tunes de volta à ação continua bom? Será que Looney Tunes de volta à ação já foi bom? Vem que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Looney Tunes de volta à ação. E em 2003, chegava nos cinemas o filme Looney Tunes de volta à ação, esse que marcava o terceiro filme live action envolvendo os personagens do Looney Tunes, porque o primeiro foi lá em 1988, quando lançou o clássico filme Uma Cilada para Roger Rabbit, onde naquele filme já tinha muita participação dos personagens do Looney Tunes e o filme foi um extremo sucesso, tanto que ele se tornou um clássico. Depois disso, no final dos anos 90, lançou o filme chamado Space Jam: O Jogo do Século, mais um filme que marcou geração e que todo mundo com certeza já viu pelo menos uma cena ou viu o filme como um todo. Depois disso, no começo dos anos 2000, obviamente com esses dois filmes fazendo sucesso e com os Looney Tunes tendo uma marca muito forte, o estúdio ia querer ganhar mais dinheiro com isso, e aí eles resolveram lançar o filme Looney Tunes de volta à ação, mais um filme que marca um live action envolvendo esses personagens. Mas diferente dos outros dois, esse filme não foi nem um pouco bom. E para você entender isso, a gente tem que começar falando do diretor do filme, o Joey Dante, uma escolha completamente errada do estúdio. Um diretor que na época tinha feito poucos filmes, muitos filmes para TV e nada que mostrasse que ele tinha um potencial para poder dirigir um filme envolvendo personagens com Looney Tunes e com atores na época com nomes tão fortes. Eu acho que precisava de um diretor mais experiente nesse ponto, que soubesse brincar com os personagens. Aqui o diretor, ele simplesmente faz com que o filme pareça uma grande sketch. O que eu quero dizer com isso? Cada cena do filme parece que tem um começo, meio e fim para abrir para uma próxima piada. Então são pequenas sketches de humor que nunca funcionam em nenhum momento. Então tem a sketch do humor no começo que se passa na Warner, depois tem a sketch que se passa por exemplo, em Las Vegas, e por aí vai. E nenhum humor funciona muito bem. E sem contar que o diretor, visivelmente, não consegue fazer com que a história converse muito bem com a comédia do filme. São duas coisas que tem um conflito muito grande no filme. A parte que era para ser da história um pouco mais dramática, com a parte da comédia. E nenhum dos dois funciona muito bem, porque o diretor e o roteirista não conseguem trabalhar muito bem esses dois lados do filme. O drama, a parte do roteiro, a parte da história, é bem sem pé nem cabeça, algo que até poderia combinar com os Looney Tunes, mas aqui não é de uma forma interessante ou inteligente, como eram nos próprios desenhos dos Looney Tunes, e a parte da comédia não funciona muito bem. É bem verdade que um ponto ou outro você pode até rir, mais por causa do personagem do Pernalonga e do Patolino, que eles são muito engraçados desde sempre, então é fácil você gostar deles, mais do que do próprio filme, que não consegue fazer com que as coisas funcionem muito bem. Para não criticar completamente a direção, completamente sem pé na cabeça do Joey Dante, eu só queria elogiar que no começo do filme, em alguns momentos, ele consegue sim fazer algumas homenagens bem interessantes ao Looney Tunes. No começo do filme, ele consegue trazer uma réplica do desenho numa cena que vai muito bem. Tem uma cena que tem o Coiote e o Papaléguas que também funciona muito bem. E eu também gosto muito da ideia do filme. A ideia do filme, apesar do filme não ser bom, a ideia por trás do filme funciona muito bem, que é a ideia de mostrar os personagens do Looney Tunes como se eles existissem na nossa sociedade. Porque se parar pra assistir o desenho dos Looney Tunes, é completamente sem pé nem cabeça, mas eles meio que se passam no nosso mundo, assim. E aqui eles trouxeram isso. Então no começo do filme é muito mais do que um desenho, eles são como se fossem atores reais, e é muito interessante ver isso, e é interessante ver como os Looney Tunes estão inseridos na nossa sociedade daquele universo. Então você tem, por exemplo, em Las Vegas, um cassino só daquele personagem que é o do Velho Oeste, você tem o Coiote sendo um capanga vilão para a organização do mal, e tudo isso é muito interessante. Essa parte do filme funciona sim muito bem, e também vale destacar como uma parte que funciona muito bem do filme, obviamente, o Pernalonga e o Patolino, como eu falei, eles têm uma química fantástica, inclusive esse filme vale muito a pena ver dublado, não pela voz dos atores, mas das animações, que é muito boa. Eu gosto desses dois personagens, eles estão muito bem em tela. Mas se esses personagens e todos da animação funcionam muito bem, inclusive a parte mais animada, meio 3D, funciona bem até hoje, eu não posso falar o mesmo dos atores. Apesar de ter nomes fortes dentro desse elenco, como por exemplo, Brendan Fraser, a Jenna Elfman e o Steve Martin, que são nomes muito fortes, principalmente na época, nenhum deles está bem no filme. Para não ser injusto, a Jenna, ela até vai bem no papel dela, mas o papel dela é bem genérico para personagem. Poderiam até ter explorado mais ela, mas pro papel dela, a Jenna vai bem. Já o Brendan Fraser e o Steve Martin vão muito mal. O Brendan Fraser, na época, ele foi escolhido para fazer esse papel exatamente porque ele estava fazendo muito sucesso com o filme A Múmia. Então, naquele filme, ele era o galã,
ele tentava fazer uma comédia mais exagerada, e aqui tentaram trazer isso, só que eu acho que ele exagera até demais, e com isso o personagem acaba não funcionando e não tendo a graça que ele deveria. Ele não consegue funcionar como ele funcionou na Múmia, e aqui eu acho que poderiam ter trabalhado muito mais o personagem. O mesmo vale pro Steve Martin. O Steve Martin está completamente exagerado aqui, algo que era muito recorrente dentro dos seus filmes. A comédia do Steve Martin sempre foi em cima do exagero corporal, se movimentar muito, falar muito, mexer muito os braços, as pernas. Isso é o que faz a comédia dele. E aqui tentaram fazer isso, mas não ficou bem feito. Ficou de uma forma ridícula. Os dois casos, o Brendan Fraser e o Steve Martin, eles estão mal. Mas eu coloco muito disso na culpa do diretor, porque o diretor via que isso estava acontecendo e não conseguia dirigir bem os personagens na cena. Isso era visível. Então os atores estavam fazendo aquilo ali e o diretor estava gostando, porque ele pedia para eles fazerem mais e motivava. Então os atores estão muito mal, mas faltou um pouco de direção para eles ali. Indo um pouco para a parte da história desse filme, eu acho que, como eu falei, ela até poderia funcionar um pouco melhor. A premissa dela é muito interessante, mas ela vai escalonando de um jeito que não funciona tão bem. E eu acho que poderiam ter focado mais na comédia, deixado um pouco essa história super mirabolante daquele macaco que transforma pessoas em macacos de lado e focado principalmente nos Looney Tunes, que eu acho que eles deveriam ser o foco do filme. Parece até que em vários momentos eles estão lá só como um alívio cômico e não para fazer a história andar, que eu acho que devia ser o principal desse filme. O foco tinha que ser o Looney Tunes e esquecer os personagens humanos de vez. Eles deveriam ser os secundários para os personagens do Looney Tunes, e isso é um problema grave aqui também. Concluindo, não caia no golpe de Looney Tunes de Volta à Ação. Você pode até ser enganado de que vale a pena ver esse filme por causa do Pernalonga e do Patolino, mas saiba, existem tantos desenhos melhores dentro dos Looney Tunes envolvendo esses personagens que eu acho que gastar mais de 1h30 da sua vida vendo esse filme vai ser um desperdício, porque a direção é muito ruim, a história não é a pior do mundo, mas poderia ser mais interessante, você não vai dar uma risada durante o filme e as atuações são muito fracas. Eu acho que se você assistir qualquer desenho do Looney Tunes, você vai se divertir muito mais do que vendo esse filme aqui. E por isso que eu fecho Looney Tunes de Volta à Ação com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Looney Tunes de Volta à Ação? Você gosta? Você não gosta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.